Olá! Continuando aí dentro do nosso tópico de funções condicionalmente definidas e funções modulares, vamos falar agora de função modular. Primeiro, vamos relembrar o módulo de números reais. Você lembra qual é o módulo de 2? Bom, o módulo de 2 é 2. Qual é o módulo de menos 2? O módulo de menos 2 é 2. Bom, por quê? Lembra que o módulo de um número positivo, ou zero, era o próprio número. E o módulo de um número negativo era ele sem o sinal, era o simétrico dele, sua versão positiva, digamos assim. Quem é o módulo de raiz de 2 menos 1? Bom, eu já comecei a complicar, Raiz de 2 menos 1 é um número positivo? Raiz de 2 é maior do que 1,4, Então, raiz de 2 menos 1 é maior do que zero. Então, o módulo de raiz de 2 menos 1 é o próprio raiz de 2 menos 1. E quem é o módulo de 1 menos raiz de 2? Ora, 1 menos raiz de 2 é menos, 1 menos raiz de 2 é menos raiz de 2 menos 1. É o simétrico desse cara. Então, isso aqui é negativo, Raiz de 2 é maior do que 1. Então, a versão positiva dele, o simétrico positivo, é o raiz de 2 menos 1. Quem é o módulo de π menos 3,14? Bom, π é maior do que 3,14, As duas primeiras casas decimais, aí, o π indo até as duas primeiras casas decimais é exatamente o 3,14. Então, π é maior do que 3,14, Sobra mais alguém. Então, π menos 3,14 é um número positivo, portanto, o seu módulo é ele próprio. Quem é o módulo de x2 mais 1? Bom, você deve lembrar lá de expressões quadráticas, expressões do segundo grau, que nós vimos aí na semana anterior. X ao quadrado mais 1 é maior do que 1. Então, esse número aí, não importa qual seja o valor do x, é sempre positivo. Portanto, o módulo dele é ele próprio. E o módulo de zero? Bom, o módulo de zero é zero. Tá? De maneira geral, o módulo de um número real x é o próprio x se ele for maior ou igual a zero e é menos x se ele for menor do que zero. Tá? Essa definição do módulo aqui é importantíssima. Então, o módulo é dado dessa forma. Tá? Outras maneiras equivalentes de definir o módulo seriam essas. O módulo de um número é ele próprio se maior ou igual a zero, é menos ele se menor que zero. O igual a zero poderia estar aqui embaixo, nessa condição. Módulo de x é menos x se x for menor ou igual a zero. Ah, mas não muda aqui alguma coisa? Não. Só vai mudar como você vai ter que avaliar a função no zero. Para x igual a zero, você tem zero aqui. Para x igual a zero, a condição de baixo, você vai ter menos zero, que é zero. Que é a mesma coisa também que escrever dessa forma, destacando aí o valor do zero. Aqui você pode ter achado uma coisa estranha. Essa é a definição do módulo. Na segunda condição, nós teríamos módulo de x igual a menos x. Como é que pode isso, se o módulo é sempre um número positivo ou zero? Como é que pode, então, o resultado do módulo ser menos x, se ele é positivo? Pois é, me explica. Se o módulo é sempre positivo ou zero, como é que o módulo de x pode ser menos x em alguma situação? Bom, o módulo de x ele só é igual a menos x quando x é negativo. Nesse caso, como x é negativo, menos x vai ser positivo. Ou seja, o módulo de x é positivo. Não ficou claro? Pensa o seguinte. Pensa aí o que acontece quando x é igual a menos 1. Quando x é igual a menos 1, o x é menor do que zero. Então, na hora de calcular módulo de x, você vai ter que olhar para essa definição de baixo. Então, você vai substituir o x por menos 1. Módulo de x vai ser menos x, que é igual a menos 1. Tem esse menos aqui e o menos do valor do x, que é menos 1. Ou seja, 1. Menos 1, 1. Módulo de menos 1 é igual a 1.
Não se deixe enganar. Quando você vê uma expressão menos x, ela não é necessariamente uma expressão negativa. Menos x é negativo quando x é positivo. Quando x é negativo, menos x é positivo, porque vai ficar menos alguma coisa, né? O menos aqui da expressão e o menos do sinal negativo do x vão se anular. Por isso que esse cara de baixo também é sempre positivo. Então, não se deixe enganar. Um menos numa expressão não quer dizer que ela seja sempre negativa. Tá? Um exemplo. Um outro exemplo agora de como é que a gente lida com um módulo. Quem é módulo de x menos 1? A gente volta para a definição, né? Módulo de uma coisa é a própria coisa se a coisa for maior ou igual a zero, e é menos a coisa se a coisa for menor do que zero. Bom, então, módulo de x menos 1 é x menos 1 quando x menos 1 maior ou igual a zero, pode ser reescrito x maior ou igual a 1. E é menos x mais 1 se x for menor do que 1. Né? Passa esse 1 para lá. Bom, definição. A função modular é aquela função de R para R definida dessa forma. F de x é simplesmente o módulo de x. Então, a função modular, né, é aquela função que, para todo x, o valor dela é o módulo de x. Pode ser definida assim. F de x é x se x maior ou igual a zero e menos x se x menor que zero, que é a própria definição do módulo. Como a gente viu em funções condicionalmente definidas, né, essa aqui é uma função, né, condicionalmente definida. Para x maior ou igual a zero, temos f de x igual a x, que é uma função, né, uma expressão de primeiro grau, uma função definida por uma expressão de primeiro grau, cujo gráfico vai ser essa diagonal principal. Agora, para x menor que zero, o gráfico dela vai ser, né, essa semirreta aqui. Então, nós temos esse gráfico para a função modular. Algumas propriedades. Bom, primeiro, a função modular é sempre maior ou igual a zero. Né? Ela está sempre acima do eixo x. Exceto, né, ela não está acima, né, ela é igual a zero em um único ponto. Né? F de x é igual a zero se e somente se x é igual a zero. Então, é esse ponto aqui. Uma outra propriedade é que a imagem dela é o conjunto de zero a mais infinito. Então, todo esse conjunto, todos esses valores de y são usados como resposta para a função. Além disso, f de x e f de menos x, né? Toma um x0 aqui. F de x e f de menos x vão ter exatamente o mesmo valor. Né? Módulo de x0, que é o módulo de menos x0. Essa função é crescente, de zero a mais infinito, e decrescente, né, de menos infinito, aqui é aberto, até zero fechado. Então, aqui, ó, menos infinito aberto, zero fechado. Está errado. Aqui é o parêntese, aqui é o colchete. Então, vamos lá. Um exemplo envolvendo a função modular. Vamos apresentar uma expressão para essa função f de r para r, definida por f de x igual a módulo de x2 menos 1, que não utilize módulos, e depois vamos tentar esboçar o gráfico dessa função. Bom, pela definição de módulo, quem é módulo de x2 menos 1? Quem é o módulo de uma coisa qualquer? Módulo de uma coisa qualquer é a própria coisa qualquer quando ela é maior ou igual a zero, e é menos a coisa qualquer quando ela é menor do que zero. Assim, módulo de x2 menos 1 é x2 menos 1 quando que x2 menos 1 é maior ou igual a zero? Né? Fora das raízes de x2 menos 1. Ou seja, para x menor fora ou em cima delas, né? Porque a gente tem uma igualdade aqui. Então, é x2 menos 1 se o x é menor ou igual a menos 1 ou maior ou igual a 1. E é menos a coisa, né? Menos x2 mais 1 se o x estiver entre as raízes. Assim, nós temos, então, essa expressão para f. Para x entre menos 1 e para x menor ou igual a menos 1 ou maior ou igual a 1,
f de x é dada por x2 menos 1. Então, o seu gráfico será o gráfico da função quadrática de expressão x2 menos 1. Né? Isso fora das raízes ou exatamente em cima delas. Para x entre as raízes, entre menos 1 e 1, f de x é menos x2 mais 1. Então, o seu gráfico é o gráfico da função quadrática de expressão menos x2 mais 1, que está apresentado aí do lado, né? Que é essa função quadrática aqui, essa parábola, mas aí nós pegamos só o pedaço entre menos 1 e 1. Então, ela é a parábola x2 menos 1, aqui, fora das raízes, e é a parábola menos x2 mais 1 aqui, entre as raízes. Né? Nas raízes, ela é isso aqui ou isso aqui, tanto faz. Né? Eles vão ter, nesse caso, o mesmo valor. Um outro exemplo é apresentar uma expressão para essa função, para a função f de r para r, definida dessa forma, módulo de x menos 1 mais módulo de x mais 2, que não utilize módulos e depois esboçar o gráfico. Bom, quem é módulo de x menos 1? É x menos 1 se x menos 1 maior ou igual a zero e menos x menos 1 se x menos 1 menor que zero. Ou seja, é isso aqui. X menos 1 se x maior ou igual a 1, menos x mais 1 se x menor do que 1. E módulo de x mais 2 é x mais 2 se x maior ou igual a menos 2 e menos x menos 2 se x menor que menos 2. Então, vamos pensar no que acontece, né, para o valor de x aqui nesse domínio. Se você tomar um x qualquer, né, se você tomar um x menor que menos 2, para x menor do que menos 2, a função vai ter que ser avaliada. Né? O primeiro módulo aqui vai ter que ser avaliado por essa condição de baixo, porque x é menor que menos 2, logo é menor do que 1. Já o segundo módulo vai ter que ser avaliado por essa, né, condição de baixo. Então, a função, né, nós temos então que o primeiro módulo, x menos 1, é menos x mais 1 e x mais 2 é menos x menos 2. Então, a função é dada por menos x mais 1 mais menos x menos 2, que dá menos 2x menos 1. Né? Isso para x menor do que 2. Para x entre menos 2, inclusive, e 1, a função vai ser avaliada, né? O primeiro módulo dela pela segunda condição e o segundo módulo pela primeira condição. Então, nós teremos que f de x é menos x mais 1 mais x mais 2. Né? O primeiro módulo vai ser isso aqui, o segundo módulo vai ser isso aqui. Que dá, né? Esse menos x cancela com esse x, 1 mais 2, 3. Ou seja, a função é constante para x maior ou igual a menos 2 e menor do que 1. Agora, para x maior ou igual a 1, a função, cada módulo aqui é avaliado pela primeira condição. Então, a função vai ter como expressão, né, x menos 1 mais x mais 2, que é 2x mais 1. Isso para x maior ou igual a 1. Então, essa é a expressão da função. Né? Ela tem uma expressão aí para cada uma dessas três condições. O módulo dela, o gráfico dela, desculpa, vai ter então essa cara. Tá? Ela tem, né, ela é essa função aqui de afim, né, essa função dada por uma expressão de primeiro grau decrescente. Ela é constante e ela é crescente. Tá? Então temos esses três pedaços aí, cada um deles uma reta. Sendo que entre menos 2 e 1 é constante. Bom, então com isso nós encerramos mais um vídeo. E lembrando que tem mais um vídeo ainda sobre função modular. Tá? Então é isso, bom estudo para vocês. Lembrem-se de ler os textos e fazer as listas de exercícios correspondentes.